Então sejam muito bem-vindos, mais uma vez, aqui ao live habitual à quarta-feira, às 19 horas. Isto é uma rúbrica, né? Parece aqui uma rúbrica. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema fundamental. E não é só para quem está a estudar o desenvolvimento pessoal e espiritual, é para toda a gente. Porque isto é algo que contagia e afeta e mexe com todos, que é o pensamento. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, o que é o pensamento, especificamente, não é? Porque nós falamos em pensamento todos os dias, mas nem sempre nos apercebemos do que é que estamos a falar. Em segundo ponto, vou-vos trazer aqui os principais mitos, ou seja, os erros, o que se diz que o pensamento é e que com ou sem ele, o que é que acontece? Portanto, vamos falar aqui de mitos típicos do que as pessoas dizem sobre o pensamento. Em terceiro lugar, vamos falar dos benefícios e dos malefícios do pensamento, porque ao contrário do que muitas vezes podemos pensar, o pensamento tem benefícios, mas também tem malefícios. E em último lugar, vamos perceber como deixar de acreditar nestes mitos, nestes erros de pensamento, de conceito, nestes erros que aprendemos desde tenra infância e que estão cá profundamente entranhados e que nos comandam a vida. Então vamos deixar aqui, vou-vos sugerir, como de costume, deixar os vossos, vocês vão fazendo comentários à medida que vão surgindo dúvidas, questões, partilhas. Comentem aí nos comentários e lá mais para o fim eu vou ler todos e vou-vos dar o meu feedback, se assim desejarem. Então vamos lá. Pensamento. Vamos aqui à origem da palavra. A palavra pensamento vem do latim pensare, que quer dizer pesar, que quer dizer analisar. Já estamos a entrar aqui no buraco da mente. Que quer dizer comparar. Se estamos a pesar, é como uma balança. Eu peso estes conceitos que eu aprendi na infância e que foram reforçados ao longo da minha vida, com os acontecimentos da vida, com a situação, com o que está a acontecer, com o que eu estou a ouvir. É a famosa constante comparação. A comparação, a análise, o raciocínio é feito através do pensamento. O que estou aqui a dizer-vos e que é preocupante é que o pensamento são um conjunto de conceitos, de letras, de palavras, de símbolos, de representações mentais limitadas. Limitadas, primeiramente, porque quando entrou a informação através dos 5 sentidos, foi logo limitado, e em segundo lugar, é limitado pela triagem da mente. Porque, como vocês sabem, a mente é uma espécie de funil. Ela faz uma triagem, não deixa entrar tudo. Porquê? Porque não estamos habituados a fazê-lo. Porque copiamos o comportamento dos nossos pais e continuamos a copiar o comportamento de toda a gente que nos rodeia. Esta triagem é feita através do pensamento, da comparação. Então, é um ciclo vicioso. Se os nossos pensamentos são limitados, eu só posso pensar de uma forma limitada. Na verdade, os pensamentos são meras inferências, meras deduções, especulações.
E aqui muitas das pessoas argumentam, resistindo a esta verdade, com o quê? Mas isto está provado cientificamente. Há teorias que estão provadas. Da mesma forma que uma teoria X é provada num ponto do mundo como verdadeira, noutro país logo ao lado, ou no mesmo país, ou no outro lado do mundo, há um conjunto de cientistas que refuta totalmente a veracidade dessa teoria. O que prova que as teorias científicas são um conjunto de pensamentos organizados pela comparação e relativa às representações mentais de cada pessoa que está a estudar o que for. As pessoas não têm controle nas variáveis da vida, no contexto biosociocultural. Logo, não podem controlar os resultados, nem concluir que são verídicos, são verdadeiros ou se são falsos. E o grande problema da nossa sociedade é que está tudo assente em que há pensamentos que são verdadeiros e há outros que são falsos. Há pensamentos, é como se as pessoas acreditassem que há pensamentos que representam a realidade, o todo, e outros pensamentos que não representam a realidade. E é tanto mais assim quanto se, imaginem, eu tenho um pensamento, eu estou convicta que este pensamento é verdadeiro, que eu tenho razão. E o que eu vou fazer é, quando alguém me diz alguma coisa contra este pensamento, eu vou refutar. Porque eu estou convencida que a minha realidade, que a minha verdade, como se costuma dizer agora nos últimos tempos, que este pensamento é o mesmo dos outros e tem que ser. E aqui começa o grande erro. É urgente as pessoas começarem a perceber que um pensamento é uma mera perspectiva. Ela é válida. Porquê? Porque é uma perspectiva. Eu estou a ver deste ângulo, a olhar ali para aquela janela e esta minha perspectiva é válida. É um ângulo de visão válido. Ele está aqui, eu vejo. Mas não representa o que está para além da janela, o que está fora da janela, o que está dentro da janela, o que está... Aquilo que eu não vejo não pode estar nunca englobado nesta minha perspectiva. O que quer dizer que o pensamento, e qualquer um é baseado nas perspectivas das pessoas, nunca podem corresponder com a realidade. Tal como a mente, o pensamento mente. Para além de que o pensamento é uma mera ferramenta da mente, tal como o intelecto, tal como o ego, tal como os sentimentos, tal como a imaginação, tal como a memória. São mini ferramentas dentro de uma ferramenta que é a mente. E como qualquer ferramenta, ela está limitada à sua função. Se nós andarmos no carro, ele vai estar limitado a uma velocidade, por exemplo, ou a um combustível que tem a capacidade para mais ou menos, um depósito, aliás, que tem capacidade para mais ou menos combustível. Assim é a nossa mente. E estas limitações não te tornam suficiente nem insuficiente. E não é por termos mais ou menos pensamentos que somos suficientes ou não. Já vamos ver aqui
já de seguida. Primeiro estrondoso mito acerca do pensamento, que a maioria das pessoas está convencida e que tem medo de não pensar. Isto gera medo. Se eu não pensar, o que é que vai acontecer? Qual é o mito? Sem pensamento, eu não posso estar consciente. Sem pensamento, não há vida. Então, isto são dois aspectos da mesma moeda, digamos assim. São lados diferentes da mesma moeda. Sem pensamento, eu não posso estar consciente. Eu não estou consciente. Aqui a grande confusão das pessoas é sobre o conceito, porque também é um conceito, de consciência. O que nos foi ensinado é que consciência é uma coisa que a mente possui. É uma capacidade que a mente possui. E não pode estar mais longe da verdade. Porque a consciência é a essência da vida. A consciência é amor. A consciência é espírito. A consciência é o todo. A consciência é a própria vida. A consciência não está limitada, não é criada, não tem princípio nem tem fim. A consciência é absolutamente infinita e ilimitada. Logo, a consciência nunca poderia ser o pensamento que, como já vimos, é total e absolutamente limitado. E o segundo grande aspecto deste mito é que o pensamento não é o que faz acontecer a vida, não é o que cria a vida. Cá está, a vida é consciência, sempre presente, é a própria presença. Porque senão, repara, se sem pensamento não houvesse vida, tu não tivesses vida sem pensamento, então uma árvore não existia. Porque uma árvore não pensa. E, no entanto, tu dizes que ela está viva. Um animal, seja ele qual for, tu também vês que está vivo. Tem vida nele. Tu reconheces essa vida que tu és nas árvores, nos animais, no que quer que seja. Então, este mito é algo que é importante que qualquer pessoa saiba de cor e salteado que o pensamento é só um apetrecho na vida. É só uma ferramenta para viver de determinada forma. Segundo mito. Sem pensamento não há sabedoria. E também não é verdade. É como quem diz que se não o que o pensamento é a razão. E aqui é importante também nós percebermos que quando falamos em razão, estamos a falar de conhecimento deste mundo dual, deste mundo variado, deste mundo cheio de objetos. Mas a sabedoria não é razão. A sabedoria não é conhecimento. O conhecimento, quando nós conhecemos algo, tem que ser o conhecimento destes objetos. A sabedoria não é sabedoria de objetos. Não é um conhecimento de objetos. A sabedoria é ser. A sabedoria é existir. A sabedoria é a tal consciência que falámos neste primeiro mito anterior. A sabedoria também ela é ilimitada porque é o próprio espírito. Esta sabedoria só há na não dualidade, na não separação. Espírito, amor.
E mais uma vez, o pensamento nunca pode ser sabedoria, porque o pensamento é uma ferramenta limitada. O conhecimento de que se fala são as pessoas a tentar preencher o desconhecimento de coisas, situações, eventos, fenómenos com teorias, com ideias, com pensamentos, como quem preenche buracos. Mas este buraco que a maioria das pessoas sente desde o início da vida, esta insatisfação, esta sensação de insuficiência, nunca pode ser preenchido com ferramentas, com teorias, com pensamentos. Este buraco é um problema de identificação. É as pessoas acharem que estão separadas deste todo, desta sabedoria da consciência, sem se aperceberem que o são, que já o são. O que as pessoas se habituaram a dizer é que o pensamento é que gera, cria razão. Mas a razão é só vários pensamentos interligados que formam um raciocínio lógico ou não, dependendo da perspectiva. Então, também este mito está desconstruído aqui hoje. E no seguimento destes dois, muitas pessoas estão convictas de que se não pensarem, não existem. Tantas vezes já me disseram: Marta, mas se eu não pensar, então como é que há? Depois há um nada. E não é verdade. Porque se assim o fosse, quantas vezes nós adormecemos, né? E estamos num sono profundo e deixamos de pensar. E continuamos vivos, continuamos a existir. As pessoas é que têm este conceito, esta ideia, este pensamento, esta crença limitante de que o pensamento é tudo, de que o pensamento é a vida. E já vimos que não é. O terceiro grande mito que quero partilhar convosco hoje, e que é o que gera dor, sofrimento e toda a miséria no mundo, é as pessoas, ou é neste caso o ser, achar que é o pensador. É tu estares identificado com o pensador. Pensador é aquele que pensa. Boa? Faz sentido? E se nós formos a perceber, só pela lógica, só pelo raciocínio, estamos a utilizar o pensamento, certo? Se é o pensador, quem é que pensa? Onde surge o pensamento? É na mente. Então a mente é o pensador. A mente com todas as suas coisas. Né? Stuff. Mind stuff. Que é o quê? São todas as suas atividades. Pensamento, sentimento e emoção, né? Imaginação, memória, percepção e o próprio intelecto, né? O raciocínio. Então é como que se o pensador fosse o intelecto. Mas ele é todo este intelecto, todas estas coisas da mente estão comandadas, controladas, dominadas pelo nosso amigo ego. Pelo ego, que te relembro que não é mais do que aquela falsa identidade, o falso eu, que se vê como separado do espírito, do todo. O que quer dizer que quando tu estás identificado com o ego,
tu vais te sentir insuficiente porque achas, é o que tu é que te diz e é o que tu achas que tu és o ego, então tu achas que também és insuficiente e acreditas. E utilizas o pensamento para permanecer hipnotizado pelo ego. E a primeira grande desconstrução em relação a esta questão de que eu não sou o pensador, isto é, se tu sentes que tu és o pensador, tu és a vozinha mental, então o que quer dizer é que se tu fosses este pensador, e tendo em conta que os pensamentos entram e saem, então se tu fosses o pensamento, tu entravas com o pensamento e saías com o pensamento. Como é que tu saberias que o pensamento entra e sai? Que ele aparece e desaparece? É simples. Tu és o observador do pensador. Tu és o observador dos pensamentos e de todas as atividades mentais, incluindo o teu corpo. É uma metáfora que eu costumo partilhar muitas vezes, que é tal como o céu observa as nuvens, numa profunda aceitação, imparcial, impessoal, neutro e equânime, sem interferir lá na, outra vez, vida das nuvens, assim é a consciência, o espírito que tu és, que tudo é, com a mente. O espírito é como que um observador da mente. Então, tu, observador, observas o pensamento que entra e sai, tal como o céu. Observa a nuvem, entra e sai. Observa as tempestades, os dramas, os sentimentos. Tu és o observador que observa as memórias daquela identidade, daquela personalidade, daquele ego. A imaginação, os medos, a raiva, tudo. Então, só por aqui, tu não podes ser nunca o pensamento, senão nunca estarias consciente dele. E outra forma de tu perceberes intelectualmente para sentires profundamente que não és o pensamento é que tu utilizamos expressões como os meus pensamentos. E a pergunta que te faço é: se são teus pensamentos, então não podes ser tu. Tu dizes o meu carro. Então, se tu possuis o carro, se tu tens o carro, se tu és dono do carro, então tu não podes ser o carro. O carro, tu para teres algo, tens que ser dono, tens que possuir esse algo. E da mesma forma que tu dizes o meu corpo, se ele é teu, não podes ser tu. Os meus olhos, a minha mão. E pelo mesmo raciocínio, se tu dizes os meus pensamentos, eles nunca podem ser a tua essência, porque tu o estás a observar. Pois digam-me aí se vos está a fazer sentido ou se está a haver aí muita resistência na mente. Outro e 4º grande mito da maioria das pessoas.
ainda que muitas das pessoas neguem. Eu posso controlar os meus pensamentos, ou seja, a mente. E a questão é que é uma das coisas que nós aprendemos no desenvolvimento pessoal e espiritual, mas especialmente no espiritual, é que nós não conseguimos controlar nada. Então, só começar por aqui, se nós não conseguimos controlar nada, também não conseguimos controlar os pensamentos nem a mente. O controlar é um esforço. E se alguma vez pudéssemos controlar alguma coisa, nunca seria com esforço. Como o próprio controle é um esforço, é uma resistência à vida, então não é possível fazermos. Não temos capacidade para controlar, até porque não há nada para controlar. Mais uma vez, por analogia, se tu reparares na natureza, nenhum animal tenta controlar nenhum acontecimento da vida. Uma árvore não tenta controlar a chuva, os nutrientes, a água. É diferente. Muitas vezes as pessoas dizem: mas um animal tenta controlar a sua presa, por exemplo. Não é? Isso não é controle. Isso é adaptação. É instinto. Outro aspecto que te leva. Eu já vou falar neste aspecto. Que é, nós para controlarmos a mente, como é que controlamos? Pensem comigo. Estamos aqui a utilizar o pensamento mais uma vez. Aliás, quando estamos a refletir em algo, estamos sempre a utilizar o pensamento. Então, como é que tentamos controlar a vida, as pessoas, os acontecimentos, o corpo, a mente, os sentimentos, o que seja? E eu digo-te, nós estamos a controlar, nós tentamos controlar a mente através do pensamento. Então não deixa de ser irónico. Nós tentamos controlar o pensamento com os próprios pensamentos. Mais uma vez, vamos àquela metáfora que já partilhei com vários de vocês. É como se tu estivesses dentro de um lago, a dar aos pés, tens lá os pezinhos dentro da água, do lago, e estás a dar aos pés porque queres que a água pare. Quando essa tentativa de controlo, essa tentativa de que a água pare, é exatamente o que faz com que a água esteja sempre agitada. E assim é a tua mente. Quando tu tentas controlar a mente, os pensamentos ou qualquer outra atividade mental, tu estás a reforçar e a dar força ao pensamento. Porquê? Porque tu estás a dar toda a tua atenção ao pensamento. Estás a alimentá-lo. E, portanto, tu nunca podes fazer com que um pensamento pare através do próprio pensamento. É irónico. Ok. Quinto mito. A grande maioria das pessoas inconscientemente está convencida que há pensamentos bons e que há pensamentos maus. Assim como também estão convencidos de que há crenças limitantes e há crenças potenciadoras. Isto é um erro crasso na nossa vida. Isto só nos faz sofrer. Isto é o tal movimento dos pés. Nós estamos a tentar eliminar os pensamentos maus e estamos a querer ter pensamentos bons que me beneficiam.
Não é? As pessoas dizem, um pensamento bom é aquele que me beneficia, um pensamento mau é aquele que me prejudica. Mas como é que eu sei que o pensamento é bom ou é mau? Como é que eu sei que o pensamento me beneficia ou prejudica? A comparar com o quê? E como? Eu estou a comparar com conceitos, com representações mentais, ou seja, com conjuntos de pensamentos que fazem uma teoria, ou seja, uma crença limitadora. E o que eu vejo no meu dia a dia é as pessoas a dizerem: então, mas eu estou a ter um pensamento positivo. E estão a dizer: imagina, eu não me preocupo com isto. Este pensamento não é positivo. Este pensamento é sabotador. Este pensamento mente. Porque, na verdade, inconscientemente, o que tu estás a dizer quando dizes que não te preocupas com isso, tu estás a dizer que te preocupas. Como é que nós sabemos isto? Porque surge o pensamento da preocupação, para além que não é uma palavra negativa. Logo, é um pensamento repleto de negatividade. Então, quando tu estás a tentar transformar os teus pensamentos positivos em negativos, a maioria das vezes não resulta, e com a maioria das pessoas não resulta, porque o pensamento não deixa a pessoa ver de que ela está a fazer algo que a prejudica. Ela está a tentar não pensar no elefante cor-de-rosa quando está a reforçar a imagem do elefante cor-de-rosa dentro da sua mente. Tal como os pezinhos no lago. Quando tu tentas transformar os teus pensamentos, quando tu tentas mudá-los, transmutar, como agora se diz, é como se estivesses dentro do lago a tentar fazer com que a água pare. Quando é o teu movimento, é a tua ação que está a gerar agitação. A ação de pensar é agitação na mente. Então, nós nunca poderíamos parar a agitação na mente através do pensamento, porque o pensamento é o agente da agitação. Mais uma ironia. Cada mito, cada ironia. Último mito, se vocês se lembrarem, último não, eu descobri aqui, lembrei-me aqui mais um importante. Uma coisa que se ouve na nossa sociedade e que aprendemos desde pequeninos é: quem não pensa não é suficiente. Quem não se esforça para refletir vai fazer as coisas impulsivamente. Vai ser ingênuo. E nós vimos aqui já numa live que esta ingenuidade é a nossa natureza. Nós somos genuínos. É daí que vem a ingenuidade. Nós estamos na genuinidade do ser. Então as pessoas veem como mal ser ingênuo, quando a ingenuidade é aquilo que nós somos. É amor puro. E isto é prova tão evidente de que nós boicotamos as dádivas da vida. Boicotamos a nossa essência de amor permanentemente com estes pensamentos que são conceitos estipulados pelas mentes humanas. Então, não é verdade de todo que quem não pensa tem problemas, que quem não pensa não é boa pessoa. Quantas vezes, né, nós lá na infância e até durante a vida disseste: não paraste para pensar, não paraste para refletir sobre isto, como é que isto havia de ter corrido bem? Claro que não corre bem, mas aquilo que nós não percebemos
é que é o parar de pensar exatamente que nos traz clareza na mente. O que nos faz confusão, dúvida, medo, frustração, irritabilidade, culpa e todos estes sentimentos tóxicos no nosso dia-a-dia é exatamente o pensamento. Porque sem pensamento não há sentimento. Se tu apanhas o teu pensamento, teu primeiro pensamento, como se tu apanhas o primeiro fio à meada e cortas, interrompes, não vem sentimento nenhum. Se tu treinares, detectar um pensamento que diga, por exemplo, e se eu não conseguir? E se tu cortares por aí, se não alimentares o pensamento e se o ignorares, ele vai cair. Da mesma forma que ele chegou, ele vai se dissolver. Vai se dissolver porque a forma como ele se alimenta e perpetua e gera outros pensamentos é através da tua atenção. É através do significado que tu dás aos pensamentos. É através do peso, especialmente negativo e positivo também, que dás aos pensamentos. É grave, é horrível, é o drama, é a tragédia. Sofrimento, não certa? Ou é muito bom, é maravilhoso, é isto mesmo que eu quero. Eu tenho que ter isto, eu preciso disto. Sofrimento, não certa? Porque vais estar sempre à procura de sentir isto que tu achas que é bom e a fugir daquilo que achas que é mau. Então, não é o pensamento que te traz clareza na mente. Não é a reflexão que te traz clareza na mente. É exatamente a ausência de pensamento que te aquieta, porque é a nossa natureza de quietude, de silêncio. Silêncio, este silêncio de presença, a consciência que as pessoas falam no dia a dia, que já vimos que é uma distorção, mas relembrando a consciência ao todo, é espírito. O seu estado natural é silêncio profundo. Significa o quê? A ausência de pensamento. Vejam o quanto é que isto é invertido, irónico e distorcido. As pessoas dão importância às mentiras, à falsidade de uma identidade que nos habituamos a identificar com uma máscara, um invólucro. Quando a vida é exatamente o que dá vida a este invólucro. Outro e último mito, crença limitadora que tanta gente está convencida que o pensamento tem poder. E eu entendo isto, aliás, eu entendo todos estes mitos. Eles foram todos ensinados. Também eu acreditava em todos eles. Isto diz-se muito no desenvolvimento espiritual, que o pensamento tem poder por causa da co-criação. Mas, meus amores, um pensamento não cria coisa nenhuma, a não ser que esteja escrito que aquilo é para ser criado. O pensamento não tem poder algum. O pensamento não é individual, não é poderoso. O que é poderoso é a vida que dá vida ao pensamento. Passa a redundância outra vez. E essa vida és tu. O que dá vida ao pensamento és tu. O que torna o pensamento poderoso ou não é teu acreditar, é a tua atenção, é o teu foco, é a tua energia. Se tu aprenderes
a dessignificar, não é ressignificar, porque ressignificar o pensamento fica lá na mesma. É a dessignificar, é tirar o significado dos pensamentos. Tu vais encontrar-te na mais profunda paz interior. Porque quando tu dessignificas os pensamentos, tu vais encontrar-te a ti mesmo, espírito, ilimitado, infinito, eterno. Aparentemente, os pensamentos têm força. Porque tu acreditas. São pensamentos na tua mente que dizem: os pensamentos têm força, têm poder. E tu estás identificado com a mente, com estes pensamentos, que te indicam que os pensamentos têm poder, e adivinha o que vais fazer? Vais-te prevenir de pensamentos poderosos. Vais agir com medo que os pensamentos interfiram na tua vida, que não te deixem ser feliz, que aconteça isto ou aquilo. Tu pensas: ai, se eu tenho uma doença, e acreditas que o pensamento pode-te criar essa doença, mas a que tu não entendes, ou que não te lembras, é que tu só tens uma doença ou não tens uma doença se tiver assim destinado. A realidade não é criada à medida do teu pensamento. É outra coisa também que se ouve muito, é que o pensamento cria a tua realidade. É mentira! Só há uma realidade. Espírito, não dualidade. Tudo o resto é aparência e ilusão. O que as pessoas querem dizer que o pensamento cria a minha realidade é que o pensamento cria a minha perspectiva. O que as pessoas estão a dizer sem saberem é que estão a dizer que o pensamento é o meu ângulo de visão, limita-me a esta perspectiva, impedindo-me de ver outras se eu não estiver aberto e livre de pensamentos. Ou seja, livre de comparações. O que quer dizer que enquanto pensarmos, enquanto estivermos enfeitiçados pelo pensamento, como se eles tivessem muita importância e que fossem cruciais na nossa vida, nós vamos ser prisioneiros da mente. Uma questão que me colocaram esta semana em relação aos pensamentos, e é uma questão muito pertinente que eu própria, durante muitos anos, fiz essa pergunta para mim mesma, que é: mas então, quando nós queremos mudar o pensamento, quando nós queremos que seja libertar-nos deste vício de pensar, não tem que haver um pensamento? É uma pergunta super, super pertinente. Eu entendo-a tão bem. E sim, tem que haver um pensamento. Mas por trás deste pensamento está aquilo que muitas das pessoas chamam de intuição. É um chamamento de retorno a casa. É como se este espírito que nós somos, e pessoal, isto é uma analogia, porque não é isto que acontece, isto é uma concepção. É como se o espírito que somos, este eu sou, nos chamasse. É como se, por intuição, tu ouvisses esta voz do ser verdadeiro e único que tu és, a voz do amor. E surge esta vibração, tipo pensamento, a dizer: eu tenho que ignorar os pensamentos. Eu preciso
de fazer a prática espiritual da escuta ativa. Escuta ativa, amores, é isto mesmo. É estarmos em pura aceitação. Não é conformismo, não é concordar com tudo, mas é aceitar a vida. E eu sei que a maioria das pessoas não sabe esta diferença, até porque não a experienciou, é natural. Então eu espero, a mim foi o que fez-me todo o sentido ter aprendido, de facto, que nenhum pensamento vem porque eu quero pensar. Isto é, eu não crio os pensamentos. Os pensamentos surgem na mente. Nem é a mente que, se formos a ver bem, se formos lá bem dentro, nem é a mente que cria pensamentos. São os pensamentos que surgem, tal como a vida surge. A vida desaparece, digamos assim, né? Nesta aparência. O pensamento é a mesma coisa. Ele entra e sai. E eu não decido que o pensamento vai entrar. Eu não digo, agora vou pensar. Para este pensamento ter aparecido, algo criou. Não fui eu que quis. Isto é algo ligado a este corpo e mente, à vida a acontecer, a esta manifestação do eu. Não é controle. Até porque a ironia disto tudo, e hoje é uma grande mensagem que quero trazer ligada a esta questão do pensamento, a ironia de tudo é, se nós não conseguimos controlar o nosso nascimento deste complexo corpo e mente, e também não conseguimos controlar a morte deste complexo corpo e mente, como é que alguma vez iríamos conseguir controlar tudo o que acontece, tudo o que surge na mente e desaparece entre o nascimento e a morte? Isto na psicologia chama-se pensamento mágico. Todos os factos apontam, todas as evidências apontam, neste caso, para que eu não consigo controlar nada, e no entanto a minha mente diz, mas eu consigo, é mágico. É aquele pensamento, sabem, de que os fumadores, por exemplo, dizem muito, porque eu já fui um, que é quando diziam fumar mata. E cá dentro, no meu inconsciente, a vozinha que eu ouvia na minha mente, o pensamento era, mata os outros, eu sou uma pessoa diferente, comigo não vai acontecer nada. Mas logo a seguir podia vir um pensamento a dizer, ai, que eu posso morrer porque estou a fumar. Como é que nós podemos confiar em algo que nos diz uma coisa agora e logo a seguir nos provoca medo? Um pensamento onde nós sentimos segurança e estamos convencidos e dizemos, sei disto, isto é assim, e depois logo a seguir vem outra vozinha, outro pensamento a dizer, cuidado, olha que pode não ser bem assim. Como é que nós podemos confiar nesta volatilidade mental? Nesta volatilidade dos pensamentos? Nesta volatilidade dos sentimentos? Como é que nós podemos confiar numa coisa que começa e que acaba? Como é que despendemos tanto tempo? Aliás, o nosso tempo é despendido 99,99999% a tentar que o pensamento fique ou vá embora definitivamente, a tentar que a mente se mantenha estável. A mente nunca vai ser estável porque ela é a instabilidade por excelência. Ela está sempre em mudança. E curiosamente, agora vou brincar quem diz por acaso, a mente
muda, o mundo muda. Claro que não é acaso. Porque quando a mente muda, tudo muda. O mundo é a mente. Uma ilusão. E uma ilusão está sempre a mudar. Não é estável. E o curioso é que as pessoas desistem de se encontrarem, recuam nesta jornada espiritual, optando ficar numa zona de conforto, ou chamada de conforto, que eu chamo de desconforto, porque é um desconforto tremendo, é dor, é sofrimento, acreditando nesta estabilidade, nesta instabilidade da mente, nesta volatilidade, nesta constante impermanência da mente. Quando a segurança que buscam, a felicidade que buscam, a permanência que buscam, está exatamente naquele silêncio consciente, amor profundo, completo e totalmente livre e desnudado de pensamentos, de imaginações, de sentimentos e emoções, de uma história. Não há história. O espírito não tem história. O espírito não tem tempo, porque não tem conceitos. Chegamos aqui ao terceiro ponto sobre o pensamento. Benefícios do pensamento, sim. O pensamento permite-nos raciocinar, permite-nos pensar, permite-nos refletir, permite-nos ser criativos. Mas este pensamento, estes benefícios só o são se não estivermos dependentes do pensamento. Se não estivermos envolvidos com o pensamento. Porque no momento em que estamos dependentes do raciocínio, da lógica, disto, daquilo, do que for mental, da nossa história de vida, dos sentimentos, que são tudo pensamentos, na verdade. O momento em que nos ficamos dependentes disso e apegados, deixa de ser benefício e passa a ser um malefício. Malefícios do pensamento. Aos milhões, amores. Os pensamentos estão alicerçados nas crenças limitadoras, que são sempre limitadoras, relembro, o que faz com que é como se os pensamentos fossem comandados pelo ego. Então, relembrando que o ego só se vê ele mesmo. O ego só tem interesse por ele. E quando falamos em ego, estamos a falar no ser humano. Porque o ser humano é o ego. É a mente. São os pensamentos. E por isso é que as pessoas dizem que elas são os pensamentos. Mas tu não és o ser humano. Tu és espírito. Então, os grandes malefícios do pensamento é o pensamento dar-te ordens que te controlam e tu segues piamente. Porque a grande parte dos pensamentos vem do inconsciente. O inconsciente é algo que tu não estás consciente. Nós estamos ignorantes em relação ao que está no inconsciente. Porque no dia em que o inconsciente passa para o consciente, no dia em que nós, através da autoobservação, praticamos trazer o que está a acontecer na nossa mente e deixar de esconder o que está lá no inconsciente e trouxermos ao de cima, nós curamos toda esta dor. E reconhecemos, claro, por consequência, o ser que somos. Um dos grandes malefícios do pensamento
é o pensamento, são aqueles pensamentos de desejo, que eu me atrevo a dizer que são praticamente todos, tirando exceções. O que são pensamentos de desejo? São pensamentos como eu preciso, eu tenho que, eu quero, eu gosto. É o desejo. E isto, quando tu estás a dizer que precisas, que tens obrigações, deveres e responsabilidades, na verdade o que tu estás a dizer é que estás em escassez, que não tens aquilo que te faz suficiente nem feliz, que não tens aquilo que tu precisas de ter. Então isto é escassez. Então isto só leva a um sítio: sofrimento e miséria, mal-estar, desconforto, incómodo, o que queiras chamar. Outro grande prejuízo de vivermos a ouvir os nossos pensamentos e identificados com eles. Vivemos na mentira, porque já vimos que os pensamentos são limitados. Logo, eles não são verdadeiros. Se não são verdadeiros, são mentirosos. É como a mente. Então vivemos numa ilusão mental. Vivemos na prisão da mente. Lembrem-se da alegoria de Platão, a alegoria da caverna. Vivemos dentro da caverna a achar que aquela é a nossa realidade, a ver sombras, quando fora da caverna, da mente, só há luz, só há amor, só há infinitude. E o grande e mais terrível e mais preocupante malefício do pensamento é as pessoas estarem absolutamente viciadas no pensamento. Na nossa sociedade nós falamos muito em estarmos nos vícios da toxicodependência, drogas, álcool, café, tabaco, sexo, mas não se fala no vício de pensar. Porquê? Porque é socialmente aceito este pensar, ele é estimulado. Então não é visto como uma doença. E isto pode chocalhar muita gente, mas pensar é doentio. E a grande prova disso, a grande evidência disso, é que nós não conseguimos deixar de pensar. Nós temos uma tremenda dificuldade em abandonar o pensamento, em ignorá-lo, em não estarmos envolvidos com o pensamento. Quando nós tomamos este comprometimento connosco mesmos, tomamos coragem para ignorar o pensamento, o que acontece é que sentimos uma grande resistência. Sentimos recuos e avanços. Sentimos uns dias melhor, outros dias pior. E às vezes sentimos ao início que está a piorar, que estamos cada vez mais agitados e ansiosos, mas é por tão pouco tempo. Este é o grande problema do pensamento. Ele gera dependência. Ele gera mal-estar, ele gera sofrimento. Não é porque é o pensamento em si, mas é o valor que tu atribuis ao pensamento. É a crença. Tu acreditas no pensamento. E o acreditar é o pensamento que diz que acredita. O pensamento é sabotador e ele próprio diz que é sabotador, mas também diz que é bom, que te faz bem, que tens que pensar. Então, o grande desafio do pensamento é nós estarmos todos doentes e não sabemos. E na espiritualidade, este é o verdadeiro acordar. É o acordar em que nós assumimos, percebemos, intelectualmente, através do pensamento, e nos conectamos de tal forma, gradualmente, à essência que somos, que o pensamento vai perdendo a força.
e abandonamos gradualmente. Abandonamos no sentido viramos a nossa atenção para o eu sou, para o espírito que somos verdadeiramente. Mantendo-nos somente a observar, sem apego, sem envolvimento de todas as atividades mentais e do corpo. E ficamos simplesmente no chamado fluir, na aceitação da vida, na inação, na ação. E para finalizarmos aqui hoje, como é que fazemos isto? O primeiro grande fator, a inconsistência, um profundo compromisso e com muita persistência, com muito carinho, com muito amor, a aprender dia para dia a confiar na vida, a entregar tudo, corpo, mente e alma. Porque o corpo, mente e alma pertencem a este espírito. A aprender a estar em autoobservação. Autoobservação do quê? Do corpo, da mente, da própria alma. Para que possamos desconstruir, curar esta doença de estarmos viciados no pensamento, de estarmos identificados com a mente, com o ego. E isto faz com prática, como já vimos aqui em vários lives anteriores e como está lá no canal lá de Marta Ventura, o Ego de Paz, é com a prática gradual de irmos desidentificando com o ego, com a mente, para depois virarmos toda a atenção, toda a nossa energia para este eu observador que somos. Porque este observador que está aqui, esta presença, é o portal para o espírito, para a vida infinita, para a felicidade permanente, para a mais profunda paz. E o apelo que vos faço hoje é: não se deixem iludir. Não se deixem iludir pelo pensamento, pelas razões, pelas convicções, pelas comparações. Aprendam. Procurem ajuda, mesmo que não seja comigo, procurem ajuda de quem vos possa ajudar a sair desta prisão definitivamente. Porque quando nós estamos identificados com o ego, nós estamos contra o amor que somos. Nós estamos a negar o amor que somos. Nós estamos a negar a nossa plenitude, a nossa infinitude. Agora lembrei-me daquela expressão: estamos a cuspir no prato que nos alimenta. Estamos a morder a mão que nos alimenta. É isto, amores, que tenho para partilhar convosco. Ok. Grata, Delfina, por estares aqui também. Ok. Tá, amores, qualquer questão que tenham, estou sempre aqui de coração aberto. Também vos quero relembrar que qualquer... Se este live ressoa convosco e se estes lives têm ressoado convosco, encorajo-vos a subscreverem o canal Marta Ventura e a acompanharem. Estão a ser publicados vídeos todas as semanas, para além de estar a decorrer o programa Descrençar, que te leva neste caminho, passo a passo pela mão, com exercícios, com meditações. São mais de 100 aulas
São mais de 100 alas e cada ala tem a sua e respectiva meditação. Portanto, estamos a falar de mais de 200 alas simples, que na verdade é a partilha de tudo aquilo que eu aprendi para me libertar desta prisão mental. É o último esforço, amores. É a última coragem para se virarem para a verdade, para aquilo que vocês são. É o único caminho direto para a felicidade que vocês buscam. E este é a única alternativa. Não há mais nada. Só há esta felicidade, este amor, e não está nos objetos, não está nos pensamentos, não está nas pessoas. És tu. Beijinhos, bom resto de semana e encontramos na próxima quarta-feira, no próximo live, à mesma hora.